Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron para apresentar mais uma reunião do Evangelho de Cristo. Você que quer nos seguir, acompanhe-nos pelo nosso site, comunidadehebron.com.br. Navegue, veja as datas que melhor lhe agrada para nos acompanhar. E com esse site você pode acompanhar todos esses vídeos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar a palavra do Senhor. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 32, versículo do 8 ao 11. E deixa uma próxima referência em João, capítulo 16, 13, marcadas. Walter hoje vai ministrar sobre a seguinte palavra: guiados por Deus. Seja você agora acompanhando através da palavra do Senhor essa ministração e seja abençoado por ela. Essa noite eu pretendo falar com vocês sobre esse tema, guiados por Deus. Na semana passada eu compartilhei com vocês sobre a necessidade de ouvir a Deus. Eu falei para vocês sobre como Ele fala. Eu dei uma lista para vocês de como Deus fala. Eu falei sobre a razão de Deus falar. Por que Ele fala? E eu lembro que falei também sobre o perigo de negligenciarmos sua voz, sua direção. Mas uma coisa que eu quero destacar por lembrança é que Deus nos fala para nos guiar por caminhos seguros. E quando andamos nesses caminhos, tomamos decisões corretas e somos beneficiados porque o obedecemos. Toda pessoa que obedece a Deus será beneficiada, abençoada por Ele. Nós vivemos num mundo repleto de dificuldades. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Sua dificuldade pode estar agora numa enfermidade, no seu relacionamento conjugal, paternal, maternal. Você está tendo dificuldades para se relacionar com seus pais? Sua dificuldade pode ser financeira, profissional. Pode ser um problema que você não está encontrando o jeito de lidar com pessoas. Você está com uma dificuldade religiosa, espiritual. Enfim. Você está prestes a tomar uma decisão. Todas as vezes que estamos diante de dificuldades, estaremos muito próximos de tomarmos decisões. E precisamos tomá-las. Porque decisões mudam o rumo de nossas vidas. E como mudam? Mas se você toma uma decisão errada, essas mudanças trarão consequências como resultado da escolha errada. E se você toma a decisão correta, você também terá consequências por causa de suas decisões acertadas. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos, ou não é verdade? Por não encontrarmos
uma resposta ou direção, um conselho que possa mudar nossas vidas. Em outras oportunidades, alguém nos procura com um assunto tão grave. Ouvimos, damos os nossos ouvidos à pessoa, mas descobrimos que não temos uma resposta para ela. Ela se aproxima, esperando alguma direção e conselho. Mas a única coisa que nós temos é uma religião. É uma crença sem alicerces. Porque sequer não sabemos explicar como a nossa vida, a nossa casa está estruturada ou está sendo construída. Em todo o tempo, os seres humanos, entre os quais nós nos incluímos, buscam direção, conselhos. Porque não estão suportando determinadas situações, circunstâncias em suas vidas. Ouvimos, mas o que ouvimos é muita religião, muita doutrina, palavras de promessas de libertação. Mas olha para trás, quem recebeu palavras de libertação, e você vai encontrar a maioria não liberta. Porque as coisas não funcionam assim. Eu dizia agora mesmo para um querido, um moço, se você quer ter o prazer de receber um diploma, o que você faz? Ele me disse, estudar. Essa é a maneira mais clássica de explicar. Mas então eu quis pensar com ele. Vamos imaginar o que está por trás de estudar. Tempo, dinheiro, sofrimento. Você quer namorar e você tem que optar. Vou estudar ou vou namorar? E quando começa a namorar, você tem que analisar, bom, essa moça está me afastando dos estudos ou não? Existe muita coisa. Quando você fala, eu creio em Deus, o que está por trás? O que existe nas bases desta expressão, eu creio em Deus? Tempo, dinheiro, sofrimento, alegrias, rejeições, separações. Tudo isso existe, e até mais, a lista seria longa. Ou não é verdade? Quando eu vejo pessoas dizendo, eu creio, você crê no quê? Me explique no que você crê, e por que você crê. O pequeno texto que eu separei hoje, no Salmo 32, versículos 8 ao 11, fala um pouquinho da natureza de Deus. Por isso, que a primeira coisa que nós temos que aprender nesta noite,
A primeira atitude que nós temos que ter em nossa alma, e eu coloco aqui para você: confie na natureza do Deus Todo-Poderoso. Se você precisa de um conselheiro estruturado, que tem bases sólidas, e que não se engana em seus conselhos, não estou falando de pregadores que se afastam da Bíblia e acham que ficam por aí pregando verdades. Eu estou falando daquele que é a própria palavra de Deus. É Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Só quero que você saiba, antes de lermos, que o mesmo Deus que falou com Davi, quer falar com cada um de nós nos dias de hoje, a fim de nos animar aqueles que necessitam do seu ensinamento, direção e conselhos. Versículos 8 ao 11. Do Salmo 32, Salmo de Davi. O Senhor Deus me disse, 2 pontos. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Perceba na primeira coisa que ele diz: o Senhor Deus me disse. O que isto sugere? Que Davi sabia o quê? Ouvir a Deus. Não me diga que Davi não tinha problemas. E quando não tinha, ele os procurou. Mas ele ouvia a Deus o tempo todo. Era o seu maior desejo. Não é à toa que no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Davi andava segundo a direção e os conselhos de Deus. Davi continua falando do que Deus disse a ele. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Deus falou com Davi o seguinte, sobre o poder que ele tem e o desejo que ele tem de ensinar seu filho, de guiá-lo e orientá-lo. E como um pai diz ao seu filho, não seja rebelde, não seja teimoso, não seja sem juízo. E então Davi expressa o que ele vê na terra. Os maus sofrem muito. Por que você acha que existe mais balada que não são inocentes? Que são verdadeiras fábricas de imoralidade, separações de famílias, desvios de conduta entre as pessoas que não amam a Deus. Porque eles vão atrás de uma felicidade falsa. E como vivem no engano, precisam se auto-enganar constantemente. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor.
Todos vocês que são corretos, agora é uma mensagem que ele dá. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Então, a segunda coisa que eu quero que vocês guardem: confie na direção que Deus lhe dá, mas não despreze os seus conselhos. Se na primeira coisa eu digo, confie na natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? A sua natureza é a natureza de um pai que quer guiar, orientar, aconselhar, advertir seus filhos. A natureza de Deus é revelar o espírito do erro, para que nós possamos perceber a diferença entre a alegria verdadeira e a falsa, entre a felicidade verdadeira e a falsa. Quando eu digo confie na direção que Deus lhe dá, mas não despreze os seus conselhos, quero lhe mostrar que Deus aponta uma direção, mas enquanto andamos na direção, não nos faltarão conselhos ou orientações. O versículo 8 diz: eu o quê? O que está escrito? Todos vocês estão lendo? Eu o quê? Eu lhes ensinarei o caminho por onde você deve ir. Quando nós estamos sem direção, ficamos nervosos e aflitos. Muito aflitos. Ou não é verdade? O verbo ensinar aqui não significa alguém que se assenta ao nosso lado com um giz e um quadro negro e começa a nos mostrar princípios do ensino, de qualquer ensino. O verbo ensinar aqui, no hebraico, tem a ideia de alguém que mostra uma direção. É por ali. Quando nós estamos perdidos, tudo que nós precisamos naquele momento é de uma direção. Ou não é isso? O verbo ensinar não somente aponta uma direção, mas o sentido maior dele é mostrar uma direção para acalmar, apaziguar. A ideia completa é esta: Deus nos dá uma direção para nos apaziguar. Porque quando estamos perdidos, dentro de nós existe um vulcão em erupção. E quando Deus nos dá uma direção, a esperança cresce dentro de nós. Porque percebemos que Ele está cuidando de nossas vidas. A direção, ela vem por uma convicção, às vezes, e você diz: eu sinto que Deus está dirigindo minha vida. E não demora muito, e você está dando os seus passos na direção que Ele apontou. No entanto, Deus não dá apenas uma direção. Em primeira instância, Ele nos apazigua, nos acalma.
Porque não adianta nada você ter uma direção. Você precisa saber andar naquele caminho. É isso que a religião de hoje não faz. Venha para a igreja no horário tal, e nós vamos orar, e você vai ver. E a pessoa recebe a oração e sai dali sem saber como viver. É a mesma coisa que você vai numa escola de inglês. E alguém diz assim, a nossa escola é só de conversação. E daí? Quem diz que eu vou conversar com alguém melhor do que eu, pior do que eu? Quem diz que a nossa conversação não será dirigida? Eles vão conseguir conversar sobre assuntos que eu quero? Então não funciona. Você vai aprender, mas você nunca vai atingir fluência. Você só vai começar a falar um idioma quando você começar a ler o que você precisa ler e escrever o que você precisa entender para depois ouvir o que você precisa ouvir. É necessário tempo. Ler, escrever para entender e praticar o listening, ou audição, o ouvido. Tem muita gente que diz assim, não, você quer aprender um idioma? Põe um toca-fita. O Celino que estava falando comigo agora há pouco, que no carro dele tinha toca-fita. Veja só, na verdade, você coloca lá um pendrive. Isso comigo, mas com ele é toca-fita. Então, veja só, você pega, você põe um pendrive, diz, deixe ficar falando inglês para você se acostumar com o idioma. Isso é bobagem. Tudo aquilo é barulho. Fique dentro da igreja há 30 anos e para você se acostumar com Deus, é bobagem. Tudo é barulho. Se você não tomar uma decisão de se aprofundar, você nunca vai saber qual direção tomar. Nem como Deus fala. Não basta ter uma direção, é necessário receber conselhos. O verso 8 ainda diz, eu vou o quê? Guiá-lo e orientá-lo. Deus nos guia, não só dando a direção, mas Ele nos guia pela sua orientação. Mas, como eu dizia há pouco, Deus somente aconselha aqueles que andam debaixo de seus olhos. É isso que significa o verbo guiar. Ele somente guia aquela pessoa que tem convicção da realidade da sua presença. Ele diz, Deus está olhando para mim. Então, ele se enche do quê? De temor. Mas essas pessoas que dizem, sou cristão, roubam a Deus, vocês sabem no quê? Como se Deus não estivesse olhando nada. Mexem na rua com pessoas como se Deus não estivesse olhando. E eles não pedem desculpas. Perdão. Como Deus pode orientar uma pessoa assim? Nunca.
Eu só quero que vocês pensem. Eu não quero complicar a sua vida. Se você quer discordar de mim, eu aceito. Mas eu não estou dando minha opinião. Eu estudei vários sermões essa semana, ouvi vários pastores pregando sobre esse assunto. Não vou falar sobre tudo que eu ouvi, o que eu aprendi, mas depois de ouvir bastante, eu peguei a Bíblia e vou mostrar para vocês que estou fazendo aquilo que eu os ensinei na terça. Quando Davi escreveu um outro salmo, ele falou algo interessante. Então é isso que eu esqueci de falar para vocês, que Deus já nos dá isso, né? Deus nos dá uma direção e Deus nos guia e nos orienta. Não adianta nada ter direção sem ter orientação. Filho, vai para a escola. Só isso? Filho, vai na padaria. Só isso? Vou estudar. Mas você vai se concentrar? Você vai se empenhar? Você vai escrever? Você vai memorizar? Agora eu vou para a igreja. Hoje eu diria para a igreja. Só isso? O que existe por trás desta frase, vou para a igreja? Hoje eu vou pregar. O que está por trás dessa expressão, vou pregar? Vou ensinar. O que está por trás de ensinar? Vou tocar. O que está por trás? Vou cantar. O que existe por trás de tudo isso? Cadê o empenho? Então, Davi disse no Salmo 16, verso 7, ele diz, eu louvo a Deus. Primeiro ele diz, eu louvo a Deus. Ele chama a Deus do quê? Senhor. Sabe o que significa isto? Eu exalto o meu dono. Davi se coloca numa posição de escravo. Mas ele conhece a natureza de Deus. Um dono de escravo qualquer é bruto. Mas Deus conhece a natureza de Deus de outro modo. Ele sabe que Deus é o seu, está escrito lá, conselheiro. Ele diz, pois ele é o meu conselheiro. Deus conhece, ou melhor, Davi conhece a natureza de Deus, a ponto de saber o modo como ele trabalha em nossas vidas para nos ajudar, porque às vezes durante o dia nós estamos cheios de problemas. E nossas mentes estão ocupadas demais. E Deus tem paciência. E quando você vai dormir, nós conhecemos a verdade. Deus não dorme. Amém. E Davi diz, e durante a noite, a minha consciência me avisa. Durante o dia você é incapaz de ouvir a si mesmo, de ouvir o Espírito de Deus. Mas quando você cai, naquele momento antes de fechar os olhos, cai na cama, então Deus fala. E você pode percebê-lo falando.
Deus sempre dá bons conselhos. Deus não apenas mostra o que é bom ou o que é mal, mas através dos seus conselhos, que não são apenas repreensões, mas a finalidade deles é nos tornar pessoas úteis e dignas na sociedade. Porque sempre que Deus chama uma pessoa, é para tirá-lo do ambiente próprio do orgulho e do egoísmo, e que ele se preocupe com o seu próximo. Portanto, nós precisamos de muito discernimento espiritual, a fim de alcançarmos a sabedoria que vem com os conselhos de Deus. Porque Ele conhece o futuro e nós não. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Esse bebê chegou à sua casa, e como você o está educando? Deus tem um futuro para aquela criança, mas a tua educação pode interferir nos planos de Deus. Você iniciou um namoro. Esta é a direção de Deus. Esse namoro pode esfriar a sua fé, acabar com a presença de Deus no seu coração. E você precisa ouvir conselhos. Você entrou num círculo de amizades. Essas amizades podem estragar sua moral, sua vida espiritual. E você precisa ouvir conselhos. Eu não estou querendo pegar no seu pé. Eu não estou fazendo isso. Eu estou falando essas coisas com muito carinho. Eu estou tentando ensinar a vocês a mente do nosso bom Deus. Porque é da natureza de Deus ser companheiro e amigo. Você como marido pode estar ferindo sua esposa. Você como esposa pode estar ferindo seu marido. Vocês como pais ferindo os filhos. Vocês filhos ferindo os pais. Com atitudes. Nós nos esquecemos do conselho de Deus, que Salomão escreveu: há tempo para todas as coisas, há tempo de fazer e tempo de deixar de fazer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós precisamos estar preparados para fazermos, preparados para não fazermos, preparados para viver e nos prepararmos para morrer. Por isso, o terceiro conselho de Deus: seja obediente a Deus e lute contra toda rebeldia. No versículo 9, o que está lá escrito? Vamos ler de novo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Olhe o tempo verbal. É uma ordem, é um conselho, é uma proposta. Está no imperativo negativo. Não sejam. Ou não é isso? Não seja o quê?
uma pessoa sem juízo, para não se parecer com o quê? Com um ser irracional. Que precisa de força sobre a sua força. Que precisa de um ser inteligente sobre a sua irracionalidade. Às vezes o que somos é isso, irracionais. E esperamos que Deus use a força para nos conduzir. Mas não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. O que Deus espera é que nós nos coloquemos sob a sua direção e orientação, de modo voluntário e inteligente. Deus não nos fez irracionais. Deus não nos deu toda a inteligência, mas nos deu a capacidade de sermos inteligentes e fazer com que essa inteligência cresça a cada dia, à medida que conhecemos a Ele. Em quarto, confie no amor de Deus. E você será beneficiado com a sua proteção. O verso 10 diz o quê? Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. O que significa os maus? São pessoas hostis. E a ideia é de pessoas rivais, que carregam um espírito de rivalidade. Essas pessoas sofrem e sofrem muito, porque não confiam em Deus. E elas mentem, elas estão sendo esmagadas por dentro. E não querem dar o braço a torcer. E isso vai ficando cada vez pior. Isso vai gerando problemas psicológicos. Síndromes. Esse sofrimento já não é só externo, mas atingiu sua mente. Ela não coordena mais os seus pensamentos, ela não sabe mais no que pensar, no que crer. Ela é uma vítima de suas próprias crenças agora. Ela está sendo dirigida por qualquer voz, por qualquer som, por vultos. Ela está a ponto de enlouquecer. Por que essa pessoa vive assim? Porque ela não quer saber como Deus a pode dirigir. E ela luta contra esta direção. Ela prefere ficar chorando, prefere ficar sofrendo, prefere chamar a atenção das pessoas, prefere ser dependente emocional de alguém, em vez de ser uma pessoa livre. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
vive pelos seus próprios pensamentos e crenças pessoais. Vive envolvida por um espírito de rebeldia, tomando decisões somente no que lhe interessa. Ela não para pensar se suas atitudes, pensamentos e palavras estão ferindo pessoas, estão machucando pessoas, estão colocando cargas demasiadas sobre pessoas e sobre si mesma. Ela não para imaginar se a sua vida está agradando, dando prazer a Deus. O seu prazer está em ser Deus de si mesma. Se for o caso ele, Deus de si mesmo. Quando nós não damos a Deus, sendo cristãos, a oportunidade dele nos dirigir, quando nós não queremos aprender como sermos dirigidos por Deus, fatalmente andaremos no caminho da desobediência, da indiferença, e isso nos leva a um espírito de orgulho. Nós lemos nas páginas da Bíblia como Jesus era humilde. Não existia orgulho nele. Não existia opinião pessoal. O que existia era a palavra de Deus no seu coração. E ele a transmitiu como sendo toda a verdade. Pois era a verdade. Suas palavras eram sim, sim e não, não. Todos que vieram a ele obtiveram uma resposta. E tiveram que tomar uma decisão clara a favor ou contra a graça divina. Você não pode sair daqui acreditando que você está vivendo bem, quando Deus está dizendo que você está errado. Você não pode sair daqui pensando, eu tenho a minha religião. A sua religião não significa nada. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoa aqueles que o escutam, porque essas pessoas confiam nele e têm prazer nele. Davi disse no Salmo 4, versículos 6 ao 8, o seguinte: há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. A maioria das orações são assim: a bênção chegou, Jesus está aqui. Ai, hoje o que ele vai me dar, hein? Tem gente que nem sabe o que Deus vai dar, porque não sabe nem mais o que pedir, porque nem sabe o que já recebeu. Os pregadores hoje prometem bênçãos, 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 bênçãos. Deus ama você, venha como está, fique como está. Deus te ama. Há pessoas orando, dizendo assim: Senhor, o Senhor me compreende, sabe que eu não consigo crer direito, mas o Senhor entende, né? E lá do céu diz: não entendo. Deus não é Deus de confusão. O Evangelho é para ser entendido. E então, Davi diz: em vez de eu ficar pedindo bênçãos, eu quero pensar numa coisa.
E ele declara: a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Aqueles que pedem muitas coisas, Senhor, eles não têm o que eu tenho: felicidade. Agora a nossa vida melhorou, né, bem? Melhorou. Estamos pagando as dívidas? Estamos, né, bem? Agora a nossa vida está um sucesso. Agora está tudo bem. Antes chorava: ora por mim. Agora, você olha estampado na cara do infeliz deste a falta de felicidade em Deus. Agora você tem salário. Agora você tem casa. Agora você tem isto. Mas você não tem a vida eterna. Jesus disse que adianta o homem ganhar todas as coisas, o mundo inteiro, e perder sua alma. Davi está dizendo que adianta eu ter uma porção de coisas e não ter felicidade. Porque é a partir da felicidade que você vai saber lidar com as coisas. Se você tentar lidar com as coisas a partir da empolgação, a empolgação é um fim em si mesma. Você está em rota de colisão. Se você desencalhou e arrumou um parceiro ou uma parceira, que a sua felicidade não esteja no parceiro ou na parceira, mas em Cristo. Porque é a partir da direção e conselhos que Ele dá que você vai estruturar o seu relacionamento. Quantas coisas bonitas Deus está falando conosco hoje. Eu não sou capaz de falar essas coisas. Eu estava dizendo outro dia para os irmãos, no seminário, minhas piores notas eram em homilética. Eu nunca soube pregar. E não sei até o dia de hoje. A única coisa que eu sei fazer é abrir meu coração e falar com vocês o que eu enxergo. Por isso que eu falo 2h30, de modo que até 10 horas nós temos tempo. Os bons oradores conseguem falar em 20 minutos o que eu não consigo falar em 3 horas. E isso me consome, sabia? Eu chego até a treinar em casa. Nós pedimos tantas bênçãos da parte de Deus, mas eu pergunto, como nós lidaremos com ela? Sem felicidade. A quinta coisa que Deus pede. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Então Davi diz que a partir da felicidade que Deus põe no seu coração, ele dá um testemunho, uma declaração. Ele diz: quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Essa paz aí que você está lendo, não é paz de espírito. Agora eu estou calmo. Não. Paz com Deus. O Senhor não está me acusando. Significa que o Senhor está me guardando.
Tem gente que vai na igreja buscar paz para a alma. Você já viu uma alma em paz? Você que é cristão, jejue 40 dias e 40 noites, que nem Moisés. Vai lá para o Monte Sinai, naquele deserto, fica lá entre os escorpiões e as cobras. Depois volte e dê uma volta no shopping. A alma perde a paz em 1 minuto. Paz não é estado de alma, é estado de consciência, em que você mantém a sua amizade com Deus, com o pé firme. A quinta coisa, tenha prazer em Deus, com muito respeito, e o louve por quem Ele é. No versículo 11. É o último, né? Todos vocês que são corretos, acharam o versículo? Ou já fecharam a Bíblia? Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes. O que Deus está dizendo? Tenham prazer em Deus, Davi está dizendo. Tenham prazer em Deus. Tenham alegria nele. Mas nunca deixe de respeitá-lo. Porque essa alegria que Davi diz aqui, não é uma alegria desmedida. Não é uma alegria de festinha de aniversário. Não é uma alegria de casamento, festa de casamento. Não é uma alegria de dançar, pular, gritar. Não é uma alegria de emoção, de adrenalina. Não é a alegria de um show por ouvir músicas. É uma alegria consciente de quem Deus é e do que Ele faz. E de quem eu sou e do que eu faço. Deus é fiel. E daí? Eu sou? Porque Ele diz, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes. Eu gostaria de saber onde esses cantores evangélicos dão ou entregam seus dízimos. Já que um show custa 600 mil, 400 mil, cantou um show de louvor a Deus, e eu cobro 400 mil. Tem cantores evangélicos ganhando num final de semana mais de 2 milhões de reais por final de semana. E as igrejas deles não têm nada. Os pastores não conseguem comprar livros para ler. Seus filhos não conseguem estudar numa boa escola. É uma vergonha para aquela congregação. Isso é porque nós trazemos da Igreja Católica, infelizmente,
esse conceito de miséria, que igreja tem que ser miserável. Vai ver a miséria que eles têm no Vaticano. Deus quer nos abençoar com medida recalcada, sacudida, transbordante. E nós temos que abençoar na mesma medida em que somos abençoados. Por isso eu não acredito em show de louvor. Porque louvor não é show, louvor é fruto. É fruto de lábios que obedecem, que testemunham dia a dia a sua presença em sua vida. São frutos de pessoas, de lábios de pessoas que dizem: Deus está andando comigo a cada dia. E eu quero terminar. Siga sempre a direção e as orientações do Espírito da verdade. E Deus terá prazer em você. Mas volta, você está saindo dos Salmos, indo para João. Mas é claro, tia. Porque sem Jesus, sem o Espírito de Deus, nós não fazemos nada. Em João 16, versículo 13, você pode abrir sua Bíblia lá? Já abriram? Vocês estão muito rápidos. Antes de lermos, saiba que é só por meio do Espírito Santo que nós conseguimos vencer a nossa rebeldia, orgulho e egoísmo. Somente pelo poder do Espírito Santo é que podemos ser sensíveis à voz de Deus, à sua direção e os seus conselhos. Eu poderia mostrar a vocês aqui exemplos de como Deus deu direção e foi aconselhando as pessoas enquanto eles seguiam a direção de Deus. O próprio Jesus disse em João 5,19, o Filho não faz nada por si mesmo, mas só faz aquilo que vir o Pai fazer. E quando ele vê o Pai fazendo algo, então semelhantemente faz. Antes de Jesus deixar esta vida, porque ele veio para morrer por nós e para ressuscitar por nós, porque ele queria habitar em nós. Porque Deus no Velho Testamento diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito que está em nós é o Espírito da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Ele veio ao mundo como verdade. Sem Jesus você não consegue agradar a Deus. E vamos ler o versículo agora. Quando Jesus estava para deixar este mundo, ele disse aos seus discípulos: mas quando o Espírito do quê? Da verdade vier, ele fará o quê? Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir,
e lhes anunciará o que está por vir. Parece complicado isso, mas vou explicar. O Espírito vem para o quê? Nos guiar. Guiar para onde? Para toda a verdade. No entanto, a ideia não é essa. A ideia verdadeira é para dentro da verdade. Por isso que a Bíblia fala de batismos. O Espírito nos conduz a submergir-nos em Cristo. E é somente dentro dele que nós conseguimos ouvir o que precisamos ouvir. E recebemos sinais e palavras de coisas que estão para acontecer. Sem Jesus e sem o Espírito Santo, sem a Bíblia, não existe vida com Deus. Se o Espírito nos leva para dentro de Cristo, é necessário morrermos para nós mesmos. Por isso que Ele ensinou. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está tomando atitudes que está entristecendo sua família, o que Jesus está lhe dizendo? Que você tem razão, vai em frente. Não importa que todo mundo fique mal. Não importa que todo mundo fique triste. Não é isso que ele diz. Abra os olhos. Escute as pessoas. Como você está lidando com o seu dinheiro? Você só pensa em guardar, 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 guardar. Ou então você diz, não, eu estou bem, não vai acontecer nada. Não. Como Deus está orientando você? Na educação de seus filhos. Nos seus relacionamentos com pessoas. No seu namoro, no seu noivado. Nas questões políticas. Nós estamos debaixo de um governo que não crê em Deus. Que a única coisa que ele quer é se segurar no poder. Um governo corrupto, que permitiu que a corrupção se espalhasse em todos os cantos possíveis, até mesmo nas igrejas. E isso não tem mais fim. O ponto final se dará quando aquele que amamos e gritamos, Maranata, virá nas nuvens buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que mergulharam para dentro da verdade e foram guiados por ela. O Espírito sempre lutará contra o nosso orgulho e egoísmo. Ele nunca, dificilmente, vai dizer, parabéns, uma medalha.
Mutle, vira-lata. Às vezes o que Deus nos pede parece que será o nosso maior prejuízo, mas é a nossa redenção, é a nossa salvação, é a salvação da nossa casa, de nossos filhos, de nossos netos, da nossa igreja, do nosso futuro. Será o início do fim de nossas lágrimas, de nossos pesadelos, de nossas angústias, de nossos medos e tremores. Quando Deus falar com você e você ficar com medo, lute contra este sentimento. Confie na direção dEle, pois as vitórias que Ele dá não são somente para cada um de nós, mas tudo que Deus planta em nós é para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Eu não sou uma ilha e nem você é. Mas Jesus que está aqui nesta sala, estende a mão sobre a tua vida e diz: você está perdendo o seu tempo. Escute a minha voz e entregue seus caminhos a mim. Confie em mim e eu vou orientar você. Quando somos guiados por Deus, nem sempre são as situações que Ele muda primeiro, mas somos nós que Ele vai procurar mudar. E através dos seus conselhos, Ele vai mudar situações. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha